Urano entra em conjunção com Júpiter em Touro nesse dia 20 de abril próximo. Esse é um marco muito importante que a gente tem nos próximos 3 anos de aspectos bastante intensos, onde muitas coisas serão revolucionadas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre quais são os efeitos dessa conjunção Júpiter-Urano, o que já aconteceu no passado de importante que a gente pode esperar para o futuro e os meus medos dessa história aqui para os próximos meses. Bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem? Para quem me conhece, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo há quase 15 anos, criador da Academia Astrológica. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os efeitos da conjunção de Urano e Júpiter no signo de Touro, mas antes disso, quero contar de forma bem rápida, bem rapidinho para você, como que você pode fazer para fazer os atendimentos de astrologia aqui comigo. Primeiro, você tem uma análise bastante resumida, bastante objetiva de qualquer ponto do seu mapa ou trânsito importante via WhatsApp. Ou seja, você quer saber quais são os efeitos do eclipse do dia 8 de abril no seu mapa. Você vai me mandar os seus dados de nascimento, vou pôr no meu programa, vou analisar e vou mandar essa análise via áudio de WhatsApp para você. Também tem uma nova modalidade de atendimento que eu estou lançando aqui, já que é para ser criativo, né? Já que Urano é criatividade, Júpiter é expansão e prosperidade, quem sabe isso aqui dá certo também. Estou lançando uma nova modalidade de atendimentos específicos de forma avulsa. Então, por exemplo, você quer saber como que funciona, o que seria a sua missão de vida. Missão de vida é um tema que é bastante complexo, que às vezes as pessoas me pedem por áudio de WhatsApp e que é um pouco difícil de eu conseguir explicar aquilo numa amplitude ou numa especificidade que você merece. Então eu estou criando agora um atendimento avulso para poder lidar com os assuntos específicos do seu mapa natal. Quer falar sobre relacionamentos, quer falar para o retorno de Saturno, quer falar sobre um Mercúrio retrógrado, por exemplo. Para você poder se preparar, a gente pode fazer uma sessão de 1 hora, onde a gente vai discutir especificamente um tema do seu mapa natal ou de previsões, para você poder traçar seus objetivos e criar soluções para as questões que estão aparecendo. Os outros trabalhos são mapa natal e previsões anuais, que são feitas sempre online, todos os atendimentos são online. E também tem o que é hoje o carro-chefe da Academia Astrológica, que é a terapia astrológica, onde a gente se encontra semanalmente ou a cada 15 dias para conversar sobre as suas questões, para eu tentar ajudar você a encontrar o seu caminho dentro dessa coisa tortuosa e bagunçada que é a vida. Nas sessões de terapia a gente vai juntar todos os conceitos astrológicos com conceitos da psicologia analítica, que é Jung, para poder encontrar esse caminho aí em conjunto. Beleza? Bom, dito isso, vamos fazer a análise dessa passagem de Urano e Júpiter no mapa natal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, olha só, vou mostrar para vocês aqui no mapa como que isso aqui está funcionando. Esse aqui é um mapa, eu coloquei meio-dia aqui, só para a gente ter como ponto de referência, porque como é um movimento de trânsito muito longo, a hora específica talvez não faça tanta diferença assim, tá? Aqui a gente vê, vou até tirar as casas. Então aqui a gente vê a composição do dia 20 de abril, que é onde a gente vai ter Júpiter em 21 graus e 43 minutos de Touro, em conjunção exata com Urano em 21 graus e 48 minutos de Touro. A gente tem uma junção dos grandes transformadores, dos poderosíssimos planetas de alteração da percepção da realidade. Como que a gente vai pensar essa história? Urano, quando a gente pensa em Urano, a gente vai pensar num planeta que faz... trabalha, pera só um pouquinho, eu tô com 2 filhotinhos de cachorro em casa que eles estão causando, então eu vou ter que interromper de vez em quando. Fugiram. Depois, se eu conseguir eu pego um deles aqui e mostro para vocês. Mas enfim, o Urano é o grande planeta da criatividade, é da alteração, da mudança da realidade que está estabelecida. Urano, como é um planeta de revoluções, ele pega as coisas que estão concretizadas, estabelecidas, ele olha para aquilo de uma forma, como que isso pode ser melhor? Na verdade, na hora que ele está olhando para aquilo, ele já está pensando
Como que eu posso lidar com isso de forma diferente? E aí a gente tem que pegar essa capacidade criativa e trazer para as características do signo onde ele está colocado, que no momento agora é o signo de Touro, e isso é desde 2018. Tá? O Urano é um planeta lento, ele fica ali mais ou menos uns 7 anos em cada signo. Então ele está no finalzinho desse trânsito por Touro, e ele já vem ao longo de toda quase década, né, todo esse tempo, ele vem criando tensões com situações que envolvem a natureza, nosso sistema financeiro, a agricultura, a pecuária, as nossas estruturas, nossos valores. Então, tudo que está envolvendo alimentação, dinheiro, mercado financeiro, toda a parte de comida em si, né, vem sendo alterada de uma forma, vem sendo questionada de uma forma bastante intensa, e a gente tem que tentar descobrir o nosso caminho por essa história. Quando a gente pensa em astrologia mundial, né, a gente já sabe, vocês que acompanham outros astrólogos, e até eu aqui já falei algumas vezes, a astrologia a gente não vai adivinhar o que vai acontecer, a gente vai seguir padrões. Então a gente pega o que aconteceu no passado, traz para o presente e vê o que vai rolar nessa história. O que a gente pode esperar disso? Urano fala sobre tecnologia, e daqui a pouco eu volto na parte da alimentação, tá? E Urano, como fala sobre tecnologia, ele está ali trabalhando e criando novas perspectivas sobre o que pode acontecer dentro dessas evoluções. Urano por si só já promove revoluções tecnológicas, só que a junção de Júpiter faz com que isso tenha saltos de evolução bastante intensos. Júpiter e Urano se juntam a cada 14 anos, mais ou menos, né? Então, só que eles nunca estão no mesmo lugar, né? Os dois vão andando em velocidades diferentes e eles vão se encontrando ao longo do caminho. O que quer dizer que se a gente olhar para trás, a gente procurar de novo ali o Júpiter e Urano em conjunção, a gente vai encontrar momentos de grande revolução tecnológica. Isso é muito importante no momento que a gente está vivendo hoje, especialmente porque a gente está com Plutão em Aquário, e Aquário é o planeta que é regido por Urano, e os dois falam sobre essas evoluções, essas revoluções tecnológicas. Só para a gente ter uma ideia, e isso é muito, muito significativo, isso é muito importante para quando a gente vai pensar em coisas fora do nosso planeta. Quando a gente voltar no tempo e vai ver que lá em 1969 o homem pisou na Lua. O homem fez a primeira viagem eficiente para um corpo celeste fora do nosso planeta, justo numa conjunção Urano e Júpiter. Ao longo do tempo a gente vê outras tecnologias sendo criadas, mas uma outra coisa que é bastante importante é que naquela fase, isso eu vi de um canal de uma outra astróloga, que depois eu até ponho na descrição aqui para vocês verem, eu não sabia disso, mas lá naquela fase teve um cientista que mostrou para o mundo o primeiro computador pessoal que as pessoas iam ter em casa. Então, aquela fase foi uma fase de expansão tecnológica e uma fase de expansão da visão do ser humano sobre como lidar com os outros corpos celestes. A gente estava descobrindo como se expandir, né, como ir para outros lugares dentro dessas condições. Então, a gente já está à beira à beira não, né? A gente está vivendo uma avalanche de informações sobre inteligência artificial. A partir desse ponto, e nas próximas décadas, a gente vai ter... Eu acredito que isso, inicialmente, como ainda já é hoje, vai ser um movimento bastante, mas bastante confuso, conflituoso e perigoso do uso da inteligência artificial, especialmente para golpes. Cara, se eu te falar que já tem uma quantidade de pessoas dizendo que vídeos foram feitos com a cara da pessoa, sendo que ela não fez aquele vídeo, pedindo dinheiro, postando coisa em mídia, um negócio assim é avassalador, e nós estamos correndo um problema sério de identidade pessoal sendo roubada, e também a gente pensa ali de Urano e Júpiter em Touro, o dinheiro vai junto, meu. Vai ter uma onda de novos golpes virtuais assim inacreditáveis. E a gente precisa ter muita atenção em como isso vai ganhar autonomia. É uma coisa que é preocupante, né? Para mim, eu vejo isso com bastante preocupação, apesar de que
a inteligência artificial vai facilitar muito a nossa vida, né? Ela vai trazer bastante coisas importantes e ampliar muito a nossa capacidade de se comunicar e expandir a nossa experiência de vida aqui, né? Uma coisa que pode acontecer também são as revoluções financeiras. A gente tem o touro como o signo do dinheiro, né? O signo dos valores financeiros. Júpiter é o planeta da fartura e Urano é o planeta da revolução. Então a gente pode esperar algum tipo de novidade, de revolução nesse sistema financeiro que melhore a qualidade da nossa vida. Se bem que por trás de todo o sistema financeiro sempre tem a pilantragem humana. Então, a gente também pode esperar algum tipo de problema dentro desse setor. A gente está falando de uma conjunção, é positivo e negativo juntos dentro da mesma ação, tá? Então, a gente pode ter os dois direcionamentos e vale a pena lembrar que Urano está num estado cósmico de queda quando ele está em touro. O que quer dizer que potencialmente a gente pode encontrar mais dificuldades do que facilidades nesse caminho. E aí a gente entra num ponto que eu estou com bastante receio. A gente teve um eclipse em Libra, que prejudica as alianças. A gente teve um eclipse dia 8 em Áries, em conjunção com Mercúrio retrógrado e em conjunção com Quirón, o que vai intensificar a questão das agressões. Eu vou falar, foram o quê? 4 dias depois, a gente começa a ter notícias de conflitos armados definitivos entre Irã e Israel. Minutos depois que começou essa história, todo o sistema financeiro entrou em colapso, assim, absurdamente rápido. Então, olha só como é importante essa proximidade da conjunção e toda a reverberação que tem no nosso sistema financeiro nas questões das alianças e na questão da agressividade das guerras. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, porque, enfim, existem várias situações complexas acontecendo no dia a dia. Astrologicamente é difícil, vocês já sabem, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. A gente está passando por uma fase muito tensa e depositar a fé num bom senso dos grandes líderes da humanidade, dos que detêm poder armamentício, acho que é isso, né? Detém o poder militar, pronto, o poder militar. É um pouco complicado ainda por causa das seguintes observações que eu vou fazer aqui no mapa. O Plutão em Aquário está em quadratura com o Sol. O Sol está lá em Touro, no comecinho de Touro, vocês estão vendo, está aqui, né? Bem aqui. E está essa quadratura com o Plutão aqui. Além do mais, a Lua em conjunção com Lilith, fazendo oposição com Saturno, Marte e Netuno. Bicho, esse céu aqui não é um céu agradável, não é um céu gostoso, ainda mais decorrente de 2 eclipses. Eu fico um pouco preocupado com o desdobramento dessa história. Mas vamos ver com o que vai acontecer. Eu torço para que as coisas se multipliquem no lado positivo. Mas quando a gente olha para as questões mundiais, eu fico bem preocupado. Quando eu vi a notícia de que o Irã tinha atacado Israel, ou estava ameaçando de atacar Israel, na hora eu lembrei dessa conjunção e eu lembrei do eclipse. É a mesma coisa que eu falei quando teve o problema da Ucrânia e da Rússia. Eu falei lá em 2021, né? Final de 2021, eu lembro que eu fiz uma palestra em São Paulo e eu falei, esse negócio não vai acabar tão cedo, esse negócio vai continuar por um tempão ainda. Ainda tá rolando, meu, já faz 2 anos, vai fazer 3 anos, eles ainda estão quebrando o pau lá. E aí vem com essa história de Israel, que se é um desdobramento daquela bagunça que deu lá com os palestinos, lá com o Hamas, lá em janeiro. Então a gente vê Urano, que é o planeta da quebra, do rompimento, entrando em conjunção com Júpiter e com essas outras complexidades acontecendo. Fico bastante preocupado com a questão do equilíbrio financeiro, do equilíbrio da agricultura e da pecuária ao redor do mundo por causa da possível crise financeira que a gente pode viver em decorrência dos conflitos que a gente tem agora. O Plutão em Aquário
O Plutão significa a profunda transformação. E essa profunda transformação não é com carinho, é com dificuldades, com crises. A gente fala de destruições ali, né? Fazendo uma quadratura com o Sol, que é a vitalidade do momento, né? Então a gente tem alguns aspectos assim que são bastante complicados e eu gostaria de falar assim, olha, a gente vai viver um período de super realizações da tecnologia para a agropecuária, a gente vai conseguir se livrar de todo esse desmatamento, a gente vai tirar todos os pesticidas da comida, a gente vai começar, conseguiram inventar uma forma de criar, de gerar comida para todo mundo muito mais barato, muito mais satisfatória, para a gente melhorar muito a nossa qualidade de vida nesse planeta. Eu amaria falar isso para vocês. Pode acontecer? Pode, porque ainda aqui a gente tem a Lua, que é uma energia bastante emocional, bastante intensa, né? Junto com o Lilith, que também é bastante emocional, que é a experiência das dores no passado, trabalhando com as minhas emoções, em função de alguma coisa, de construir alguma coisa, porque é Virgem, e Virgem também fala sobre agricultura, métodos de criação, né? De plantio e criação, fazendo um aspecto positivo com esses dois aqui. Isso aqui favorece essa criação de coisas positivas e coisas boas. Se isso vai acontecer, aí já é outros 500, cara. Aí a gente tem que esperar para ver como é que é. Mas as próximas semanas serão semanas bastante intensas, mesmo porque não só as semanas, mas os meses, desculpa. Os próximos meses são bastante intensos porque o Júpiter está aqui. Ele vai continuar o caminho dele. Ele vai entrar em conjunção com o Algol. Algol está em... Eu não sempre esqueço. Algol está em 26 graus de touro, tá? Então, o Júpiter está aqui, ele vai vir para cá, em algum momento ele entra em conjunção com o Algol, que é uma estrela que todo mundo fala que é horrível. Na hora que ele estiver fazendo esse aspecto aqui, em conjunção com o Algol, ele vai fazer um sextil com Netuno, o que quer dizer que vai favorecer essas energias, né, essa transmissão de informação de um para o outro, e logo depois ele vai entrar em Gêmeos, que faz um trígono com Plutão aqui. Então ele faz uma conjunção com Urano, um trígono, um sexto com Netuno, um trígono com Plutão e logo mais, quando ele chegar no meio de Gêmeos, ele faz um aspecto de quadratura com Saturno, ou seja, ele mexe um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então ele tem uma energia de impulsionamento para todas as energias que já estão acontecendo nos outros planetas. Isso pode ser... Os aspectos positivos podem ser muito bons e trazer a gente para um lugar mais consciente, mas ao mesmo tempo eles podem acelerar os processos de deteriorização que já estão acontecendo dentro desses setores. Há um acúmulo muito grande de energia aqui, principalmente em Áries e Touro aqui. E isso aqui é uma coisa que a gente precisa ficar atento, tá? Bom, dito isso, no nível mundial, vamos partir para a análise no nível pessoal. Bom, e aqui que a gente precisa pensar. No nível pessoal, o Urano é um planeta que é muito lento. Então, se ele está pegando no seu mapa, ele não começou agora. Ele já vem trabalhando isso já faz algum tempo, né? Ele vem caminhando lá desde 2018, se aproximando ou se afastando de algum ponto do seu mapa. Para a gente saber como isso atua dentro do seu mapa, tem que fazer essa projeção no seu mapa. Então, vamos pôr um mapa aleatório aqui. Deixa eu pôr as casas nesse mapa aqui, deixa eu ver se... pronto, por exemplo, ó, por aqui o mapa, tá? Então, a gente olha para essa posição aqui, vamos imaginar que seja o mapa de uma pessoa. O Urano, ele está chegando aqui na entrada da casa 11, tá vendo? O que quer dizer? Que ele vai lá, ele vai se aproximar e potencialmente ele vai trazer pessoas novas para os grupos de amigos que essa pessoa teria. Ele pode fazer com que essa pessoa acabe entrando em setores diferentes, né? Por exemplo, um clube esportivo, ou então um grupo de teatro, um grupo de voluntariado de rua, um grupo de ciclistas, ou um grupo de artistas, né? Ele pode conhecer pessoas que levem ele para direto dentro desse novo ponto da vida, né? Desse ponto dos amigos e dos grupos. Quando o Júpiter chega aqui, ele pode amplificar para fazer com que isso tome uma grande proporção na experiência de vida daquela pessoa, tá? Mas para isso aqui acontecer, precisa ter um espaço específico, tá? Não é de qualquer forma aqui. Então, se a gente olha aqui, ó,
aqui a casa 11 está 26 graus de Touro e eles estão a 21. Ou seja, está menos de 5 graus, né? Então isso aqui agora começa a ser uma realidade para aquela pessoa. Então, o Urano e Júpiter eles vão trazer alteração da realidade, potencial criatividade, né? Uma visão criativa do que já existe, transformação daquela realidade, potencialmente com o surgimento de novos amigos, independente de onde está ali, né? Pessoas que venham influenciar o que você está fazendo dentro daquele setor e também o uso de tecnologia revolucionária dentro desses setores ali. De uma forma geral, é olhar para aquelas situações e conseguir alterar aquela realidade pensando em como ela pode ser. Que tipo de coisa pode ser gerada a partir daquelas informações. E o Júpiter vem potencialmente trazendo prosperidade para aquilo. Sorte, fartura, bom humor, sabedoria, expansão de vivência. Então, é uma situação que pode ser bastante positiva, porém, é necessário que a gente olhe sempre de uma forma individual para aquelas coisas. E como sempre eu vou colocar meu mapa aqui, porque fica mais fácil de eu identificar as coisas e mostrar para vocês. Então, olha só. O que eu tenho aqui, ó? No meu mapa, o Urano e o Júpiter eles estão entrando em conjunção num pedaço do meu mapa onde não tem nada. O meu Sol está em 29 graus de Touro, eles estão em 21, ou seja, eles estão longe o suficiente para não ter uma atuação forte neste momento, mas em algum momento isso vai chegar lá. O Júpiter entra em conjunção com o meu Sol aqui, ó, em maio e em junho, tá vendo? Ele fica bem em conjunção aqui, tá? Agora, o Urano, ele começa a fazer uma conjunçãozinha aqui em agosto, só que ele vai ficar retrógrado e ele vai embora e ele só entra nessa conjunção aqui, ó, o ano que vem, em 2025, que é essa coluna verde aqui, tá? Então, o que acontece? O Urano não tem atuação sobre o meu Sol, mas o Júpiter vai ter, tá? E toda essa coisa de alteração da realidade, a perspectiva nova, não é agora que vai rolar. O Júpiter chegando em conjunção com o meu Sol pode falar sobre uma expansão da minha realização pessoal, de sucesso, de desenvolvimento espiritual, de expansão profissional até, tá? Mas ele não está falando, mas o Urano não está fazendo parte dessa dinâmica. Então, como que a gente vai fazer essa análise para qualquer pessoa? Tem que projetar isso em cima do mapa natal como está aqui. Se não, é só falar perspectivas em nível mundial, onde a gente pode, aquilo lá, obviamente, se você tiver um conflito um pouco mais generalizado no hemisfério norte, vai afetar a gente aqui, mas não vai afetar a sua vida diretamente. Pode afetar financeiramente, pode afetar no nível pode afetar no nível dos preços da alimentação, dos combustíveis e tal, mas na sua vida, no seu dia a dia, né, na sua existência, não vai ser direto, vai ser de forma indireta. Quando a gente faz a projeção no mapa natal, aí acaba sendo direto, tá? E não importa se você é de Touro ou não, porque, ó, você tá vendo? Para quem não conhece muito de astrologia, é bom ver. Um mapa, ele tem pontos espalhados por todos os lados, né? Então, se tiver acontecendo alguma coisa em Sagitário, por exemplo, eu tenho Sol em Touro, Lua em Escorpião e Ascendente em Virgem. Não tem Sagitário no meu mapa, entre aspas. Eu tenho Netuno em Sagitário. Se eu tiver um eclipse, por exemplo, que pega Sagitário, vai mexer no meu mapa, sim. Então, mas eu preciso ver qual que é o ponto que está sendo acionado. Beleza? Bom, essas são as expectativas de o Júpiter em conjunção com Urano. Vamos ficar muito de olho no que vai acontecer lá em Israel e Irã. Hashtag preocupado. Bom, vamos lá. Beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.